Então, você que está aí na sua casa nesse momento, coloca a mão no seu coração, fecha o seu olho e a gente vai fazer uma oração, tá bom? Deus, nós te engrandecemos, Pai. Que o seu nome seja louvado em nosso meio, em nossos lábios. Senhor, que nesse momento o Senhor possa trazer, Pai, a revelação da tua palavra em nosso meio. Senhor, nós sabemos a importância que é te ouvir, a importância que é falar contigo, a importância, Senhor, que é aprender contigo. Pai, que nessa live, Senhor, o Senhor possa alcançar cada coração, cada vida que está presente conosco. Dá, Senhor, a tua reflexão para nós. Senhor, que nós possamos entender de ti. E, Pai, principalmente, que nós consigamos prosseguir ao alvo, Senhor, e encontrar em ti, Senhor, o prêmio, Senhor, que é a salvação em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Certo? Gente, nós vamos fazer aqui um bate-papo, né, um bate-bola, a respeito desse texto que a Paula ela acabou de ler para a gente, né? Que está em 1 Coríntios, seu capítulo 9, versículo 24, que diz: Vocês não sabem que todos que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um rigoroso treinamento para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem algo, não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo, faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Glória a Deus. Renan, o negócio aqui é estreito, né? Paulo ele vai fazer uma comparação com a gente, como se nós fôssemos corredores, né? Ele usa aqui o estádio como exemplo, mas ele quer dizer para nós que nesse mesmo ambiente de atleta, de treinamento e tudo mais, nós nos encaixamos como vida espiritual. E uma coisa que eu queria que você falasse, nós já conversamos um pouquinho, né, enquanto a tia Paula estava na direção, mas que para a gente dar o segmento, você falasse um pouquinho a respeito do que nos tira do alvo, o que nos faz desviar desse alvo, o que atrapalha a nossa carreira e o nosso prosseguimento em Cristo. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Estou muito feliz de estar com todos. O Vitor, ele é meu pastor, é aquele que me incentiva, é aquele que me faz ver um alvo e falar assim, eu quero ser igual ele. Eu sou imitador dele igual ele é de Cristo, amém? Irmãos, pensem nisso, olha, essa semana eu tive a oportunidade de estar com a minha irmã aqui em casa. E eu tive um tempinho para conversar com ela sobre o que nós temos em quantidade hoje em dia. Eu vi uma pesquisa falando que nós somos doutorado em coisas inúteis. E isso me deixou muito triste. Eu comecei a pensar por que falaram dessa forma. E cheguei à conclusão que nós temos excesso de informação que não temos necessidade de saber. Preste atenção nisso. Foi feita uma pesquisa numa escola, e uma escola evangélica. E eles não sabiam responder 3 perguntinhas básicas. Primeira delas, quem escreveu o Sermão da Montanha? A segunda, quem foi que escreveu a Carta dos Apóstolos? E a terceira, quem escreveu os 5 primeiros livros? De 100%, 25% das pessoas acertaram. E isso pessoas que são religiosas, que professam a fé. Só que se você perguntar para essas mesmas pessoas quais são os personagens de um seriado, seja ele qual for, as pessoas vão saber de cor. Então, eu acho que o maior motivo de nós perdermos o foco é porque nós estamos focando em coisas que aparentemente não parecem ser ruins, mas têm nos tirado da presença de Deus. São 2 coisas que são terríveis na vida do cristão. A primeira delas é a procrastinação, deixar para depois. A primeira dela é a mais sutil, é a distração. A gente cata a Bíblia, isso eu estou falando aqui pensando até muito, eu acho muito mais alto, ou a gente cata mesmo o celular para ler, e quando chega uma mensagem, chega algo do tipo,
nós vamos e acabamos esquecendo do que iremos fazer. Faço uma pergunta aqui para todos vocês. Qual foi a última vez que você teve um devocional de 1 hora com Deus? 1 hora de palavra, louvor, uma hora de oração, um tempinho com Deus. Qual foi o último tempo que você teve? Só que existem inúmeros jovens que passam a madrugada toda assistindo série, assistindo filme e não se cansam. Vitor, complementa aí o que eu estou falando para que eles entendam melhor. O que você falou é perfeito, porque assim, a gente vive numa sociedade, Renan, que ela perdeu os costumes, elas perderam os hábitos de ter um encontro com Deus. Então, por exemplo, como você disse, ficar preso numa série é proveitoso para o nosso corpo, né? Então é legal eu ficar sentado, assistindo, coisas que são inúteis, a própria Bíblia fala que são coisas fúteis, passam, do que a gente pegar e meditar um pouquinho na palavra de Deus. Às vezes a gente não precisa de ficar 3 ou 5 horas estudando. Lógico que a gente tem o exemplo de Martinho Lutero, que às vezes passava a madrugada estudando, homens que passavam horas e horas, dias em orações, né? Mas às vezes falta a nós a sinceridade com Deus, de dizermos não que você é lindo, Jesus, em louvor, sendo que a gente não conhece a palavra. Então, é lindo, lindo, lindo as glórias eu te dou, graças a Deus por isso. Mas está faltando o devocional, está faltando a oração, está faltando o jejum. Eu estava lendo em Ezequiel, se eu não me engano, no capítulo 47, e Deus ele falou muito forte comigo que o grande mal da nossa geração é a falta de profundidade. A gente conhece Deus no raso. A gente conhece Deus até onde o Espírito dele toca na nossa canela. Mas eu nunca mais vi, ou é muito difícil de ver, quem diz, olha, eu estou submerso na graça de Deus. Eu estou submerso no poder de Deus, no Espírito de Deus. E dentro disso do que a gente está falando, e voltando mais, direcionando essa conversa mais para a gente que é jovem, para o povo jovem, o que é esse duro treinamento que Paulo fala, né, nesse versículo? Ele diz que todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, né? O que seria esse treinamento rigoroso? E como lidar com esse treinamento rigoroso na nossa juventude? Antes de você responder, eu vi que o Vinícius Lacerda entrou. Vinícius, muito bom te ver aqui, hein? Deixa o seu joinha. Vinícius é meu amigão. Tá, glória. Então, essa parte ela é a mais importante, digamos assim, né? Porque essa parte do rigoroso já acaba com o que nós acabamos de falar, que é a procrastinação e a distração. Porque é muito difícil essa batalha que nós temos dentro de nós. Paulo ele vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. A lei de Deus está dentro dele. Só que há outra lei que vive nos seus membros, que é o pecado. E essa luta, ela tem que ser acirrada. Como, por exemplo, nós vemos jovens no dia de hoje falando assim, eu não sei orar, eu não sei ler a Bíblia. Só que esse mesmo jovem não aprendeu a andar por uma mágica. Ele aprendeu a andar treinando. Ele sabe andar de bicicleta, ele sabe andar a pé, sabe dar estrelinha. As meninas do Kadosh dançam porque elas ensaiaram para isso. Elas se prepararam. Então, há um reformador que vai dizer, ore, 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 até que você ore de verdade. E isso a gente pode levar para todos os âmbitos da nossa vida espiritual. A gente tem que ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, até a gente entender a Bíblia. O Senhor, ele nos dá essa oportunidade de colocar em nós o que é chamado a visão espiritual para que nós venhamos entender. Só que se nós não estivermos em oração, não estivermos em renúncia, não estivermos perto do Senhor, o que vai adiantar? Se nós não colocarmos para nós uma rigidez de querer falar assim, não, eu não estou com muita vontade, eu não estou muito bem, mas eu vou para cima, porque eu sei que isso vai me ajudar. Porque as pessoas, elas correm daquilo que faz bem. Hoje eu estava vendo sobre a questão de Deus, ele ser invisível e ser escondido. E aí o rapaz, ele fez uma analogia muito interessante, que ele vai dizer que ele tinha um aquário na casa dele. E todas as vezes que ele ia alimentar os peixes dele, os peixes deles fugiam dele. E aí ele ficou muito chateado com aquilo, porque ele amava aqueles peixes. E ele comentou com um amigo dele. E esse amigo dele foi e falou assim, não, mas é óbvio que ele vai se assustar com você. É óbvio.
Olha o seu tamanho para o tamanho deles. Aí ele foi e perguntou para o amigo dele, entendi, mas e agora? O que eu faço para que o peixe venha entender que eu quero dar carinho e dar amor a ele? Ele foi e falou assim, vire um peixe. E foi exatamente o que Cristo fez por nós. Ele virou um homem. Ele veio nos mostrar que ele está aqui para nos ajudar. E ele sabe muito bem. Jesus naquela cruz passou por todas as dificuldades que nós passamos. Ele passou por tudo aquilo. Não há novidade para ele do que passa dentro do nosso ser. Ele sentiu a nossa dor. Ele sentiu o nosso peso. E ele está aqui nos dizendo, filho, seja forte. Jovens, tu sois forte. Então, a questão de saber que nós temos uma ajuda superior, uma ajuda divina, isso nos faz colocar como mais rigor no nosso devocional, no nosso momento com Deus. Isso nos dá alegria. Porque imagina, nós perdemos muito tempo querendo falar com pessoas que, entre aspas, são importantes. E talvez essas pessoas não tenham tempo para nós. Só que quando Cristo morreu, o véu foi rasgado e nós temos acesso com a pessoa mais importante na nossa vida, com o nosso Redentor. Tanto que até sobre essa palavra Redentor há algo interessante, que nós não sabemos a raiz que deu uma trava. Voltou? Voltou. Quando nós vemos a raiz da palavra Redentor, a gente entende o que Jó quis dizer. Quando a gente vê no português, a gente não entende muito. Mas o Redentor naquela época era aquele que tirava o povo da miséria. Pessoas que estavam passando fome e alguém ia lá e ia prover comida para elas. Pessoas que estavam morrendo de fome. Então elas viam aquela pessoa que estava ajudando ela como Redentor, como Salvador da vida dela. E isso que está escrito na palavra, que o nosso Redentor vive. Vitor, é muito bom falar do Senhor. E ter tempo para Ele é o que nós devemos fazer. É o mínimo que nós devemos fazer. E eu acho assim, eu quero incentivar você que está escutando a gente a parar de pensar que Jesus, Deus, o próprio Espírito Santo estão distantes de nós. Pelo contrário, como você disse, a vinda de Cristo para viver conosco foi justamente para isso, porque ele diz, gente, a partir de agora nada vai impedir o seu acesso, não vai ser um tabernáculo, não vai ser um templo, não vai ser uma arca, nada vai me separar mais de vocês, porque agora vocês têm livre acesso para adoração, acesso para busca. Eu vejo que em Tiago, se eu não me engano, nos primeiros versículos, ele diz que a quem pede sabedoria a Deus, ele dá de graça. Ou seja, conhecimento a Deus, a vivência com Deus, ela não pede muita coisa. Ela pede a nossa devoção, entregar tudo que nós temos, mas a partir desse momento que nós entregamos a Ele, é algo natural e rápido. Ela volta para nós, né? E isso é maravilhoso. Peraí, o João disse que está travando aqui. Está travando aí, Renan? Um pouquinho. Mas dá para ouvir o áudio. Tá dando para ouvir o áudio? Certo. Tá. Então, vamos aqui. A gente vai mudar um pouquinho do foco agora, mas dentro disso. Só tem mais 2 tópicos aqui que eu anotei. E uma coisa que é presente. Nós temos vivido hoje uma realidade no cristianismo que é um pouquinho complicado, porque já não se tem mais balança, né? Não se tem mais pesos e medidas. Então tá tudo muito igual, né? Tudo muito parecido. E a gente acaba pecando num algo que Jesus ele diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tá, e aí a gente entra numa realidade que é um pouquinho difícil. Então vamos lá. No nosso dia a dia, a gente tem faculdade, tem família, no meu caso eu tenho uma filhinha pequena, eu tenho minha esposa, tenho trabalho, tem igreja, tudo isso toma tempo. Tem gente que tem mais coisa ainda, tem gente que no meio desse tudo se enfia em um monte de coisa e tal. E às vezes os nossos planos e os nossos projetos, ele acaba sendo primeiramente, a nossa vida terrena. E a pergunta é, como que a gente consegue conciliar o reino de Deus e a sua justiça e a nossa vida? Porque, óbvio,
Não dá para mim parar de estudar. Se eu almejo grandes coisas aqui na Terra, não tem como parar de estudar. Então, preciso estudar. Mas como que eu consigo estudar sem perder o meu foco em Cristo? Tem aquele famoso ditado, né? Quem quer, arruma tempo. Quem não quer, arruma uma desculpa. Porque assim, nós vemos Davi. Davi, ele era pai, ele era rei, ele era que comandava praticamente o exército, mesmo sendo rei, ele ainda dava ordens ao exército, e mesmo assim ele orava. Daniel, ele foi o homem que ele pegou praticamente 90% da responsabilidade na Babilônia, e ele orava 3 vezes ao dia. Então eu creio que a gente coloca um certo tipo de empecilho, mesmo com N coisas para fazer. A gente tem esse tempinho, como por exemplo, a pessoa ela tem um trajeto da casa dela, do serviço à casa dela. Nesse meio tempo a gente pode fazer o nosso devocional sem problema nenhum. Há um livro na bolsa, há o celular que tem Bíblia, a gente pode colocar um fone de ouvido. Tanto que a mulher samaritana perguntou para Jesus, aonde que eu devo adorar? No templo ou no monte? O Senhor falou aqui e agora. Então não tem um lugar em específico, não tem um lugar que seja separado e tal. Então a gente deve colocar prioridades na nossa vida. O que é realmente mais importante. Eu sei que realmente a gente tem planos, eu também tenho muitos planos para o meu futuro, quero viver bem aqui nessa terra. Mas eu entendo que o Senhor pediu, Ele mandou que nós buscássemos o primeiro reino do céu. Não foi um caso tipo, se vocês quiserem, se passar pela cabeça de vocês. Não, ele mandou isso. Ele fala, buscai o reino do céu e a sua justiça. Então, acredito que o melhor jeito de vencer isso é, primeiramente, vendo quais são as nossas prioridades. Porque a gente perde muito tempo com coisas inúteis, como eu falei. Como a pessoa ela consegue ter faculdade, ela consegue trabalhar, a igreja, a família, só que ela arruma tempo para assistir. Ela arruma tempo para ficar no Facebook, jogos online e inúmeras outras coisas. A gente arruma tempo para cada uma coisa que, entre aspas, nos traz um certo tipo de prazer. Só que o prazer verdadeiro a gente não alcançou porque a gente não entendeu ainda o que significa oração. Porque a partir do momento que a gente entra naquele âmbito de oração e sente um prazer a qual nenhuma coisa no mundo pode nos proporcionar, a gente começa a orar mais. Então, talvez o que mais deixa a gente afastar de Deus é a falta de experiência que nós temos com Ele. E o que mais nos deixa longe da experiência é não buscando ela. Verdade. E você falou uma coisa, né? É prioridade, são as prioridades. Então, vamos lá. Quando você namorava com a Fabiana, na hora do seu almoço, provavelmente você não ia dormir, ia conversar com ela. Quando você estava no seu serviço, com quem que você estava falando? Eu falo no meu caso. Até hoje, lá no serviço a gente tem o nosso cantinho para descansar, só que é aquele momento que eu dedico para Marina, para falar com ela, para conversar, para saber como que tá aqui em casa. Então, o negócio é prioridades, nós precisamos definir prioridades. Vitor, eu vou deixar de estudar. Não, você não precisa deixar de estudar, você não precisa deixar de trabalhar. Mas teve um intervalo, você pode dedicar esse intervalo para Cristo. Você pode dedicar esse intervalo para uma oração. Não é a questão de tempo, não é tempo, é qualidade. Né? Nós precisamos expressar a qualidade em Deus. E para terminar, além do que você tinha falado sobre a falta de percepção e tudo mais, eu queria que você apontasse para a gente encerrar esse ponto, né? A Fabiana disse que você dormia na hora do almoço, né? Agora, no começo do namoro, eu nem trabalhava. Mas veja bem, a gente está vivendo uma época de pandemia. Tá claro que nós estamos como uma mulher em trabalho de parto que começa a sentir as suas primeiras contrações, seus primeiros sentimentos, óbvio. E dentro disso, há uma preocupação gigantesca com o povo de Deus. Porque nós nos fechamos, né? Estamos em casa agora, estamos confinados. Tem gente que sai, mas é diferente. E aí a gente começa a ter as nossas preocupações, né, com dinheiro e tudo mais.
Só que essa pandemia ela veio para alertar o que a igreja por muito tempo abafou, né? Que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é notório, isso é específico e não tem quem possa duvidar disso, né? E eu queria que você definisse para a gente qual é o principal alvo, né? Qual que é o nosso motivo principal, né, de devoção a Deus. Então, eu estudo porque eu preciso, né? Com Cristo não pode ser dessa forma. Eu não estudo, eu não amo a Cristo pelo que Ele me oferece. Eu amo Ele porque Ele me ama. Então, partindo desse princípio, qual que é o maior alvo que nós precisamos alcançar? E como o momento que nós estamos vivendo hoje contribui ou ele atrapalha para o segmento do nosso alvo? Você fazendo a pergunta, Deus estava gerando algo no meu coração agora que eu fiquei até um pouco emocionado, porque a recompensa que Deus tem pra gente, ela é algo, ela é algo que não tem comparação a nada. Tanto que o próprio Davi vai dizer: o que farei eu com as benevolências que o Senhor tem na minha vida? E quando nós vemos em Judas que ele vai falar que vai nos apresentar perante a sua glória, e ver a glória do Senhor vai ser a melhor recompensa que nós teremos. Ver a majestade dele, poder olhar o que os anjos olham e glorificam 24 horas por dia, olhar esse Deus que criou todas as coisas, um Deus que fez os pássaros, o Deus que fez a natureza, o Deus que montou o ser humano em sua perfeição. Tudo isso olhar esse Deus, porque a criação já proclama Deus, a criação glorifica a Deus, e tudo glorifica a Deus. E imagine esse Deus, imagine esse Deus que as coisas que ele fez glorificam a ele, imagine o Criador. Então eu acho que o maior alvo é a esperança, de que toda lágrima do nosso olho será enxugada, é a esperança de que toda dor que nós passamos aqui, toda dificuldade, tudo isso vai passar. Nós estaremos, como dizem Ageu 2, na glória da última casa. E a glória da última casa não é uma bênção maior. A glória da última casa é quando, a partir do momento que nós iremos morar com Cristo, que nós iremos morar com o nosso Salvador. Então eu creio que o nosso maior alvo, ele é esse. Ele é ter esperança. Ter esperança de que ele vai vir nos buscar. Não existe mais nada que nos deixe feliz. Não existe mais nada que nos levante de manhã. Não existe mais nada que nos dê ânimo de vida, a não ser o meu Redentor vive. E ele vai vir me buscar. Aleluia. E Renan, só para a gente terminar essa parte, como que essa pandemia, como que esse momento de confinamento que a gente está vivendo, muita gente não está podendo ir para a igreja e tudo mais, como que esse ambiente dentro de casa, de confinamento, de quarentena, ele nos ajuda a ter um encontro com Deus, né? Como que ele nos ajuda a prosseguir para esse algo, ou se esse momento tem mais a atrapalhar a nossa vida espiritual, ou ele faz o contrário? É porque eu acho que é até uma certa dificuldade. Eu creio que todos passam, ou já passaram, ou vão passar por isso. A gente se apega muito ao templo, a questão da igreja em si. E nós achamos que a igreja vai nos proporcionar uma vida espiritual. Só que a igreja ela foi feita para que nós venhamos glorificar a Deus lá. Esse é o intuito da igreja, que nós venhamos entregar. Agora a questão da intimidade com Deus, o próprio Senhor Jesus fala que a nossa intimidade com Deus ela é dentro do quarto, ela é em secreto. A maioria das coisas que Deus fez foi fora do templo. Poucos milagres ele fez dentro do templo. Eu acho que ele expulsou um demônio, se eu não me engano, dentro do templo. Todo o resto foi do lado de fora. Foi na sua vida. A preparação de Cristo foi vivendo a vida normalmente como ele deveria viver. Então eu acredito que neste momento nós temos... O Senhor está nos mostrando, tentando nos ensinar que o relacionamento com ele não é só dentro do templo, mas é em toda a nossa vida. Quando eu comecei a estudar a carta dos Coríntios, vai falar uma passagem que Paulo vai falar assim: vós servos, trabalhai por seus senhores, assim como trabalhais para Cristo. E quando eu vi isso, abri um leque de entender que eu tenho uma responsabilidade com Deus
em todas as minhas áreas facultativas. Se eu for um bom aluno na escola, eu estou glorificando a Deus. Se eu for um bom funcionário na onde que eu trabalho, eu estou glorificando a Deus. Se eu for um bom marido, se eu for um bom irmão, se eu for um bom filho, todas as minhas áreas facultativas glorificam a Deus. Então o Senhor está nos ensinando nesse momento, você deve ser crente fora do templo. Você deve ser crente 24 horas por dia, não só 2 horas no domingo. E ainda de vez em quando você vai. Mas sim, você deve ser crente em todas as áreas da sua vida. Amém. Palavra gloriosa. E aí, para encerrar, Renan, eu quero deixar esse textinho aqui que é famoso. Ainda mais a gente que é pentecostal gosta dele, gosta dele. Glória a Deus! A gente até, ô glória, né? Sente aquele arrepio na espinha. Mas é um texto que ele é profundo. E em nome de Jesus, para você que está assistindo isso, se você está assistindo sozinho, com sua família, não sei como, mas eu quero que em nome de Jesus você receba essa palavra e aplique ela na sua vida, amém? Que está em Filipenses 3,14, que diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, que o nosso objetivo hoje, na nossa vida, seja única e exclusivamente alcançar o alvo. Que a hamartia não venha nos tirar desse foco. Que o nosso pecado não venha nos tirar desse foco. Mas que, pelo contrário, como uma flecha que é lançada por um bom guerreiro, que acerta o alvo, que acerta o seu destino, que assim possamos ser nós. Então, que em nome de Jesus Cristo, o que te impede de acertar o alvo, o que está impedindo você de chegar naquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus te colocou para fazer, que seja quebrantado agora, que seja quebrado e nós possamos verdadeiramente, única e exclusivamente, prosseguir para o alvo e alcançar o prêmio que é na soberana vocação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vitor, que prêmio é esse? Esse prêmio, como você mesmo disse, ele vai além do que é humano, ele vai além do que é terreno, ele vai além do que é natural, que é a salvação em nosso Jesus. A salvação que veio por Jesus. É difícil de falar isso e o olho não encher de lágrima. Porque quando nós, como cristãos, entendemos que o nosso alvo é Cristo e é a salvação que há nele, o restante da nossa vida vira o segundo plano e tudo se torna mais fácil. Então, nesse momento, eu peço, Renan, que você faça uma oração por nós, para que nós possamos guardar essa palavra, né? A Bíblia diz que a semente ela foi jogada em vários campos. E em alguns campos ela até cresceu, mas o espinho abafou ela. Em outros campos veio o passarinho e tomou ela. Mas que essa semente que nós jogamos agora, que a Rede Jovem lançou, né? Eu agradeço a Deus pela vida da tia Paula, da tia Thaís, que antecedeu a gente, que também lançou sementes. Que essa semente ela venha estar no nosso coração e ela venha germinar frutos, né? Frutos que o nosso Senhor venha achar em nós graça. Amém? Amém. Também gostaria de agradecer a Paula pela confiança, toda a liderança da rede, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vitor, você sabe que você também é o meu segundo alvo. Primeiro é Cristo, o segundo é você, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Eu creio, Senhor, que cada um recebeu a sua porção, Pai, a sua parte, a qual aí edificou, exortou, fez crescer, Senhor. Pai, mas sem o Teu Espírito Santo, isso é só um discurso que pode ser jogado fora, Pai. Sem o Teu Espírito Santo, Pai, são palavras que não ficarão gravadas em nosso coração. Então, que o Teu Santo Espírito possa habitar em cada coração neste momento, que eles possam fazer germinar, Senhor, essa palavra, que essa árvore venha crescer e venha dar bons frutos, Senhor. Pai, nos faça viver o melhor do Senhor para nós, Pai. Faça-nos crescer, Pai, para estarmos mais próximos e mais perto de Ti. Que nós sejamos conformados à imagem e à semelhança de Cristo. Que nós venhamos crescer de glória em glória, para glorificar a Ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, vocês que estão online aí, tem alguma pergunta, alguma coisa que ficou em aberto aí para a gente encerrar? Enquanto vocês postam, se tiver alguma coisa, eu quero agradecer bastante o Pedro
e o Vinícius. O Pedro e o Vinícius são pessoas que eu particularmente tenho muito carinho e principalmente o Vinícius ele me faz crescer muito na minha fé. Eu aprendo muito com o Vinícius e eu agradeço ele por ter participado. Se ele viu isso, Vinícius, um abraço em você, um abraço no Pedro e em toda a sua família, viu? Tem alguma coisa em aberto? Estou recebendo aqui os comentários. Eu acredito que está tudo ok. Certo? Então, Renan, reverendo Renan, muito obrigado. Deus abençoe. É sempre muito bom compartilhar da palavra com você. Aprendo muito com você. Sou seu fã, né? E que Deus nos abençoe. Tia Paula, tia Thaís, Fabiana, Marina, Dorinha, todo mundo que participou. Paula Moreira, Rosângela, todo mundo que participou, gente, obrigado. Deus abençoe vocês. Qualquer coisa, deixa uma mensagem no nosso inbox daqui da Rede Jovem mesmo, ou se tiver contato com alguém, que a gente vai fazer o máximo para responder a pergunta de vocês. Gente, paz e graça a todos. Que Deus abençoe vocês. Amém.